Rússia, 1905. Um país feudal governado por um czar e muito atrasado no processo de industrialização. O czar era como um rei. Nicolau II foi o último czar da dinastia Romanov, que governou a Rússia por centenas de anos. Os cidadãos, em sua maioria camponeses, não estavam nada satisfeitos. Somente os ricos tinham bastante para sobreviver, e os demais morriam de fome ou de frio. O inverno na Rússia é extremo ao ponto de fazer com que grandes imperadores como Napoleão Bonaparte cair. Sobreviver somente de uma vida agrária precária e miserável com seu imperador nem ligando para eles não era algo que os russos iriam aceitar mais. Ai, eu não aguento mais isso. O czar deve estar agora com sua bunda quente no trono sobrevivendo do nosso trabalho. Com certeza. Em 1905, Nicolau II resolveu forçar uma industrialização, e como foi muito rápido, não deu muito certo. Outro fator contra seu governo é que, além dos impostos altíssimos, os cidadãos ainda sofriam com guerras em que seu imperador colocava o país, como a Guerra Russo-Japonesa, em que a Rússia foi derrotada. Os russos, nada satisfeitos com a situação, foram em frente ao Palácio de Inverno fazer uma manifestação pacífica, porém o resultado foi desastroso. Os guardas do palácio receberam os manifestantes a tiros, fazendo com que várias pessoas, incluindo crianças, fossem assassinadas. Esse episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento. Com essa carta que czar deve nos ouvir. Tudo isso gerou enorme repúdio da população, e até de soldados que estavam sendo explorados em meio às guerras. O imperador Nicolau II, ao ver que a situação estava ficando feia para o seu lado, resolveu criar as leis fundamentais e o Duma, que eram como uma constituição e parlamento nacionais. Esse parlamento logo foi dissolvido quando a poeira baixou para o lado do czar. Logo em seguida, em 1914, a Rússia, sem ter a menor condição de entrar em uma guerra novamente, participou da Primeira Guerra Mundial e, consequentemente, perderam em várias batalhas, matando milhares dos seus homens. Isso levou o povo a uma miséria ainda maior. A única forma que encontraram para sair dessa situação foi entrar em um partido comunista, onde não havia propriedade privada e os meios de produção eram coletivos. Baseados nessas ideias marxistas, criou-se um grupo chamado POSDR, comandado por Vladimir Lenin. Entretanto, uma certa minoria não estava satisfeita com todos os ideais do grupo, e assim foi dividido em dois, os mencheviques e os bolcheviques. Os mencheviques eram essa minoria, geralmente em uma classe social mais alta, que acreditava que deveriam ir com mais calma, para que não houvesse uma ditadura do proletariado e o sistema fosse capitalista. Já os bolcheviques eram os que já estavam cansados dessa palhaçada toda e queriam a ditadura comunista e revolução imediata. Queremos mudança? Vocês são loucos! A pressão foi muita para o czar e em 1917 foi forçada sua saída do poder, dando fim à dinastia Romanov. Assim ficou conhecida a Revolução de Fevereiro. Quem mandava era a burguesia, em um governo provisório, tendo pouca participação política dos sovietes. Esses eram o conselho dos operários ao redor da Rússia. Esse governo não tirou a Rússia da guerra, o que era a maior necessidade do povo naquela época. E com isso, Lenin publicou as Teses de Abril, onde defendia paz, pão e terra, além de todo o poder aos sovietes. Todo poder aos sovietes! Gostei dele, viu? Esse cara é bem melhor do que aquele bando de burguês safado, viu? Os sovietes o aprovaram tanto que em outubro de 1917 houve a Revolução de Outubro, onde os bolcheviques entraram no poder com a implementação do socialismo. A Rússia saiu da guerra, mas perdeu grande parte de suas terras. Lenin governava de forma autoritária e houve enorme repressão dos nobres e monarcas, que também eram capitalistas. Esses formaram o Exército Branco junto aos mencheviques. Para combatê-los, foi formado o Exército Vermelho, com os bolcheviques. Lenin, para conseguir vencer essa guerra civil, formou o comunismo de guerra, em que as indústrias e as produções agrícolas eram confiscadas, tendo uma enorme repressão aos opositores e muita perseguição.
Isso trouxe ainda mais pobreza, fome e milhões de mortes. Como resultado, o Exército Vermelho venceu e, em 1922, Lenin fundou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Para tirar o país da fossa, o governador criou o NEP, uma nova política econômica que deu abertura ao capitalismo e favoreceu as produções agrícolas, o que melhorou um pouco a questão da fome. Em 1924, Vladimir Lenin morre por um AVC. Alguns estudiosos consideram essa morte um pouco suspeita. E agora, quem será seu sucessor? Para ser seu sucessor, haviam duas opções: Leon Trotsky e Joseph Stalin. Trotsky era o braço direito de Lenin e o preferido para ser seu sucessor. Stalin não era muito querido pelo antigo governador, que o considerava um grande risco, visto suas ideias radicais e personalidade agressiva. Trotsky defendia uma revolução permanente, em que a Rússia se abriria para o mundo e iria expandir o socialismo. Já Stalin preferia isolar o país e se fortalecer. Mesmo sendo preferido por Lenin, Trotsky não conseguiu o favoritismo do povo, visto que Stalin consumiu o testamento que lhe daria vantagem. Ele fingia ser querido por Lenin e, com sua influência no Comitê Central, conseguiu máximo poder na União Soviética. Em 1940, mandou seus espiões matarem Trotsky, que estava exilado no México vivendo um romance com a famosa pintora Frida Kahlo. Então, em 1927, houve a era do stalinismo, em estado de completo terror, onde colocam Stalin como um dos líderes mais sanguinários da história, estando ao lado do próprio Hitler, isso tudo depois que tentaram matá-lo. Stalin criou campos de concentração chamados gulags, em que os que estavam confinados tinham que trabalhar até sua morte. Se houvesse algum opositor, o mesmo era assassinado. Mande matar todos eles. Mas, chefe, ele falou que você era calvo. Reclame de novo que mando matar você. Outra característica de seu governo era sua aversão a qualquer espécie de religião e censura de várias informações. Mesmo assim, ele fez com que a União Soviética se tornasse uma grande potência com os planos quinquenais, que focou muito na industrialização. Em seu comunismo deturpado, ele coletivizou de forma forçada as produções agrícolas, transformando-as em cooperativas e unidades estatais. Isso reduziu 90% das áreas agrícolas e o gado foi reduzido pela metade. Isso resultou na Grande Fome de 1932. Esse evento matou mais de 4 milhões de ucranianos e mais milhões de pessoas da União Soviética. Nesse meio tempo, teve a crise de 1929, em que a Bolsa de Valores de Nova York caiu e causou uma enorme depressão econômica no mundo. A União Soviética se deu bem, visto que não fazia acordos internacionais e se viravam sozinhos. Chegou minha hora de vencer. A União Soviética. Tudo isso fez com que o país se tornasse uma superpotência e um país de enorme importância na Segunda Guerra Mundial, e depois como uma das nações mais importantes do mundo durante a Guerra Fria. Isso até sua participação na Segunda Guerra Mundial, ao lado dos aliados, que enfraqueceu os exércitos alemães, com o mesmo frio que derrubou Napoleão. Porém, isso causou inúmeras perdas econômicas e sociais, com mais de 16 milhões de soviéticos mortos, causando uma enorme crise. A história é longa e o governo de Stalin só termina com sua morte em 1953. Muitos estudiosos afirmam que a Revolução Russa perdura até os dias de hoje, com a Guerra da Ucrânia, por exemplo, ou melhor, contra os Estados Unidos. Agora a pergunta é: quando essa guerra chegará ao fim? Haverá um fim?